Nesse vídeo eu vou te apresentar 97 conceitos de JavaScript. Até o final você vai ter uma noção muito completa da linguagem e eu me arrisco a falar que esse vai ser o vídeo mais completo e em menos tempo sobre JavaScript aqui do YouTube BR. A popularidade do JavaScript se deve a diversos motivos e um dos motivos é por ela ter uma forma simples de escrever o código. Por isso, o JavaScript é considerado uma linguagem de alto nível, ou seja, sua escrita está mais próxima da compreensão humana do que da linguagem de máquina. O JS está em constante evolução, com especificações ECMAScript, que define a padronização para garantir a consistência da linguagem. Uma outra característica que marca o JS é por ser uma linguagem interpretada, o que significa que seu código é executado diretamente pelo navegador linha por linha, sem a necessidade de um processo de compilação. O JavaScript é utilizado tanto no lado do cliente, ou seja, em um navegador, quanto no lado do servidor através do Node.js. Além disso, o JS também é uma linguagem multiparadigma, suportando programação orientada a objetos, que a gente vai ver daqui a pouco, funcional e até mesmo imperativa. E para vincular o JS no HTML, utilizamos a tag script, onde podemos utilizar o código JS dentro da própria tag ou criamos um arquivo JS separado e vinculamos o arquivo pelo atributo src da tag script. Na programação, reutilizar código é muito importante e a gente consegue isso criando funções. E no JavaScript isso se dá através da palavra-chave function. Ao criar uma função, nós criamos um escopo para aquela função e ela só será executada se nós chamarmos essa função. Para nome de funções, variáveis e parâmetros, nós utilizamos essa forma de escrita para manter a padronização, que se chama camel case. E quando a gente quer imprimir algo no console, podemos utilizar o console.log. Para ver o valor impresso no console, podemos utilizar a ferramenta DevTools, que tem na maioria dos navegadores, somente apertando o F12 na página web. E olha, se tu está escrevendo um código JS e acabar trocando uma palavra reservada que deveria ser minúscula para maiúscula, vai dar problema. Isso se dá porque o JS é uma linguagem case sensitive. Isso significa se você utilizar var com V maiúsculo ao invés de var tudo minúsculo para declarar uma variável, vai dar erro de sintaxe. E outras duas formas de declarar variáveis para armazenar dados durante a execução do programa é usando as palavras-chave const ou let. Para declarar uma variável, utilizamos a palavra-chave seguido do nome da mesma, então a gente escolhe o nome, o operador de atribuição igual e por fim o valor dessa variável, encerrando a instrução por ponto e vírgula. Cada instrução do JS nós utilizamos o ponto e vírgula no final para indicar que é o fim daquela instrução. As variáveis possuem algo que se chama escopo. Quando falamos sobre escopo, estamos falando sobre o limite ao acesso de uma variável em outras partes do código, que pode ser global, ou seja, acessível em todo o código, ou local, que é limitado a uma função ou bloco. As variáveis declaradas como var têm escopo de função. Isso significa que elas são visíveis em toda a função em que foram declaradas. As variáveis declaradas com let e const têm escopo de bloco. Isso significa que elas são visíveis apenas dentro do bloco em que foram declaradas. E no quesito reatribuição de valores, utilizando var, você pode reatribuir valores a qualquer momento. No let você pode reatribuir, porém const são constantes e não podem ser reatribuídas após sua inicialização. O JS é uma linguagem de tipagem fraca, o que significa que as variáveis podem mudar de tipo durante a execução. Se eu definir uma variável como olá, que é um texto, ou seja, do tipo string, e depois durante a execução quiser mudar o valor dessa variável para 3 do tipo number, é possível. Além disso, sua tipagem é dinâmica, ou seja, nós não colocamos o tipo que nós queremos na declaração da variável. Isso é assumido dependendo do valor que é colocado. Ou seja, se eu definir uma variável com valor false, ele já define essa variável como booleana, ou seja, do tipo boolean. E quando a gente quer declarar uma variável sem valor algum, utilizamos o null. E se declararmos uma variável sem definir nenhum valor, seu valor é undefined. Voltando para as funções, caso a gente queira passar valores para uma função, a gente consegue através dos parâmetros. E caso seja necessário retornar o valor da função para o fluxo de controle em que chamou essa função, nós conseguimos utilizando a palavra-chave return. Você viu que nesse exemplo foi utilizado o sinal mais aqui na função para realizar a soma. Ele é um operador aritmético de adição
O operador mais também pode ser utilizado para concatenar string no JS, ou seja, juntar 2 ou mais textos em um só. Outra forma de realizar concatenação é através do método concat. Mas caso você queira somente adicionar variáveis no meio de um texto, o template literals talvez seja a melhor escolha. As funções dentro do JavaScript podem ser anônimas, onde elas não têm um nome e são usadas normalmente quando nós queremos passar essa função como parâmetro para outra. E nós podemos escrever as funções anônimas de uma forma mais concisa utilizando as arrow functions. Além disso, nós temos o conceito de closure, que é quando nós criamos uma função dentro de outra função. No caso, a função que está dentro é chamada de função interna, que tem acesso às variáveis da função externa. E caso você queira comparar se dois valores são iguais, você pode utilizar o operador igual a. Já o operador estritamente igual a, com 3 sinais, verifica a igualdade e o tipo. Agora vamos supor que a gente precisa criar um sistema que verifica se uma pessoa pode dirigir ou não. Para realizar essa validação, vamos utilizar estruturas condicionais. A palavra-chave if verifica se a expressão é verdadeira. Se for, o fluxo de controle vai entrar dentro do seu bloco. Caso contrário, ele pode entrar no else se tiver inserido. Nesse caso, a gente vai utilizar a validação com o operador maior ou igual. E quando temos condição if-else, como nesse caso, a gente pode resumir o nosso código utilizando o operador ternário. Mas espera, isso não está totalmente correto. Para a pessoa poder dirigir, ela precisa ter 18 anos ou mais, mas além disso, ela precisa ter a carteira de motorista. Vamos criar um novo parâmetro booleano para isso. E agora, na nossa condição, a gente vai fazer duas validações. Para isso, vamos utilizar operadores lógicos. E nesse caso, essas duas condições precisam ser verdadeiras. Por conta disso, vamos utilizar o operador e. E além do operador e, existe o operador ou, que basicamente ele retorna true se uma das condições for verdadeira. Agora vamos supor que a gente precisa imprimir no console os números de 0 a 9. A maneira burra seria console.log0, console.log1 e assim vai. E a maneira inteligente seria utilizar laços de repetição, que otimizam tarefas repetitivas. O for loop é um dos mais utilizados, onde para cada iteração desse laço, nesse caso ele imprime o valor no console e a repetição continua enquanto o valor for menor que 10. Para nos retornar o tipo de uma variável, a gente pode utilizar o operador typeof. E para converter um valor para string, podemos utilizar a função toString. E dentro do JavaScript, o objeto window representa a janela do navegador. Falando em objeto, você pode criar objetos personalizados usando os literais através de chaves. Os objetos possuem propriedades e métodos. A programação orientada a objetos, também chamada de POO, é um paradigma de programação onde a organização do código gira em torno desses objetos. Uma forma organizada de criar modelo para um objeto é através de classe. E a partir do ECMAScript 6, o JavaScript suporta a definição de classe através da palavra-chave class. Um dos princípios da POO é a herança, onde é possível você herdar características, propriedades e métodos de uma classe para outra. A gente pode utilizar a palavra-chave extends seguido da classe base. Extends é a herança no JavaScript. Você viu que para instanciar um objeto a gente utiliza a palavra-chave new. Dentro da classe nós temos o construtor que constrói o objeto no momento da sua instância. Outra coisa que você pode ter reparado é a palavra this, que é uma referência do contexto atual da execução. Dentro de um objeto, o this é uma representação daquele objeto. E listas. Se a gente precisar armazenar listas dentro do nosso programa, tem uma estrutura de dados muito boa para isso, os arrays. Você pode adicionar ou remover elementos de um array utilizando os métodos push e pop. E caso você queira criar um novo array com elementos que atendem a uma condição específica, o método filter é o cara. E não tem como falar de JS sem falar de programação assíncrona, que é um conceito muito importante quando a gente precisa lidar com tarefas que demoram um certo tempo para serem realizadas. Como fazer uma requisição para uma API. Para consumir uma API no JavaScript, podemos utilizar o fetch. O retorno de uma requisição assíncrona é uma promise, ou seja, uma promessa. E a maneira mais elegante para a gente trabalhar com promises é utilizando os operadores async e await.
A palavra-chave async é usada para marcar uma função como assíncrona, enquanto o await é utilizado para esperar uma conclusão de uma promise dentro de uma função assíncrona. E para representar erros no JS, existe um objeto chamado error. E para lidar com esses erros, a gente utiliza os blocos try-catch. Esses erros também são conhecidos como exceções, que são situações que não estavam sendo esperadas durante a execução de um sistema. E caso seja necessário lançar uma exceção manualmente, você pode utilizar a palavra throw. Além disso, no contexto desse try-catch, você pode utilizar um bloco chamado finally, que é sempre executado, independente de uma exceção ter sido lançada ou não. Em um site, quando você clica em um botão e ele faz determinada coisa, essa ação se chama evento. Para associar o nosso elemento a um evento, nós podemos, dentro da abertura da tag, utilizar on seguido do nome do evento, nesse caso onClick, e associar isso a uma função do JS, ou utilizar ouvintes através da função add_event_listener. Essa interação entre HTML e JS se dá por conta do DOM. O DOM representa o conteúdo de uma página da web como uma árvore de objetos, em que cada elemento é representado por um nó. E para acessarmos isso através do JavaScript, nós temos o objeto document. Por exemplo, utilizando o método getElementById, passando o ID como parâmetro, ele vai retornar para a gente o elemento em questão. O tipo desse retorno é um objeto HTML element. E dentro desse objeto a gente pode acessar várias propriedades e métodos que representam aquele elemento, como por exemplo a propriedade textContent, em que a gente consegue acessar o valor textual de um elemento e mais, alterar esse valor dinamicamente. E a propriedade style, que a gente consegue alterar características do CSS. O evento DOM_CONTENT_LOADED é acionado quando o documento HTML é completamente carregado. E atualmente, a gente tem várias bibliotecas e frameworks que são construídos em cima do JS, como React, Vue, Angular, que tem como principal objetivo facilitar e otimizar o processo do desenvolvimento. E inúmeras ferramentas como o NPM, que é um gerenciador de pacotes. E para testes unitários nós temos a biblioteca Jest, que é uma das mais famosas. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o like que deu um baita trabalho para criar. Eu espero que tenha sido útil para você. E se tu gosta de programação, dicas, tutoriais, se inscreve no canal Devzito para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente está postando semanalmente aqui. E é isso, valeu e até a próxima!